Olá, senhores. Aqui é o professor André de Física e nessas aulas agora a gente vai só fazer questões. Nesse exato momento nós vamos falar sobre fenômenos sonoros e efeito Doppler. Vamos! Então, senhores, acompanhem aqui comigo nessa primeira questão, uma questão bonita, tá? Da UniOeste. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível sonoro superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Ótimo. Considerando-se um alto-falante, agora vem aqui a nossa parte aqui, pegando os dados dessa informação. Considerando-se um alto-falante como uma fonte pontual isotrópica de som, que emite ondas sonoras esféricas, assinale a alternativa correta, que indica a potência mínima que ele deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. Dados: limiar de audibilidade, I.O., 10 a menos 12 watts por metro quadrado e π igual a 3. Turma, acompanha aqui comigo. Nessa questão, ele pede a potência desse som, sendo que o som ele tem um nível sonoro de 80 decibéis para uma distância de 7 metros. Ele pediu que a gente adotasse π igual a 3 e a intensidade mínima de audição 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá, o que é essa potência? Nós vimos na nossa aula que a potência desse som, na realidade, essa potência ela vem da fórmula de intensidade sonora, que é potência sobre área. Agora fica a dica para vocês. Quando você tem essa propagação de som, ela se propaga de forma esférica, porque o som tem característica tridimensional. Então, quando o meu filho abrir bem aqui a fórmula, você vai botar aqui a potência sobre a área, que vai ser πr ao quadrado, prof. Não, ela é 4πr ao quadrado. Aí tu olha para os dados, tu já tem π. R é essa distância bem aqui, ó, que ele deu para a gente de 7 metros. R eu já tenho. Então, para eu achar a potência, eu preciso apenas da intensidade sonora. E aí é que vem. O que a gente precisa fazer nesse caso bem aqui, turma? Ó, nível sonoro vai ser 10 log de I sobre O. Quanto é o nível? 80, que é igual a 10 log de I sobre O. Tá, o que a gente faz aqui? Tira esse cara, o 10 elevado à oitava vai ser igual a I sobre IO. Quando você isolar aqui o I, fica 10 à oitava vezes quem? IO. Quando você bota aqui, turma, quem é esse I.O.? É a intensidade mínima de 10 a menos 12. Então, quando você coloca 10 à oitava vezes 10 a menos 12, esse I vai dar 10 a menos 4 watts por quem? Por metro quadrado. Pronto, você achou a intensidade. Você coloca aqui na fórmula. Vai ficar quem? 10 a menos 4, que é igual a P sobre 4 vezes quanto é π? Π é 3, quanto é R? É 7 ao quadrado. Turma, isso aqui vai ficar quanto? 4 vezes 3 vezes 7 ao quadrado, 7 é 49, 49 vezes 12 dá 588, vezes 10 a menos 4. Então, aqui vai ficar como? Você corre aqui duas casinhas, né, para ficar na anotação certinha. 5,88 vezes 10 a menos 2 watts. Então, o que a gente tem aí? Que essa primeira questão, a nossa resposta, ela vem ser quem, turminha? Letra A. 5,88 vezes 10 a menos 2. Ok? Agora acompanha aqui comigo. Segunda questão.
A qualidade do som que permite distinguir um som forte de um som fraco por meio da amplitude de vibração da fonte sonora é dado. Gente, um som forte de um som fraco é o quê? É altura? É intensidade ou é timbre? E aí, quem que vocês vão marcar? Forte e fraco. Gente, é intensidade sonora, é o som volumoso. Olha nas nossas aulas lá que você marca essa questão certinho. Então, a resposta da segunda questão, ela vem ser o quê? Letra C. Tá bom? C. Intensidade está relacionada com quem? Com som forte e fraco. Ok? Terceira questão. Suponha que uma fonte sonora com velocidade V se desloca na direção de uma pessoa. E este observador também se desloca com a mesma velocidade V e no mesmo sentido e direção, tentando se afastar da fonte. Cara, o conceito que eu dei para vocês de efeito Doppler foi o quê? Opa, tem que ter aqui o movimento relativo entre a fonte e o observador. Então, se os dois estão se movimentando na mesma velocidade, vai ter variação entre eles? Não, o movimento relativo não vai acontecer, porque você não está tendo essa variação de velocidade. A fonte se aproxima e ele se afasta na mesma velocidade, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, analisa comigo. Vai ter variação da frequência percebida? Não. Então, qual seria a resposta interessante para a gente? A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa aumenta? Não. A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa não se altera? A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa diminui? A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa aumenta? Senhores, letra B de bola. A frequência não se altera porque eles estão com a mesma velocidade. Tá bom? No mesmo sentido e na mesma direção. Ok? Então, fica a dica aí para vocês do efeito das questões de fenômenos sonoros e efeito Doppler.